Conta um pouco pra gente o que vocês fazem para que o cliente se sinta super satisfeito quando vai à casa e sinta que o que ele pagou ali de fato valeu muito a pena. No Rubaiá, o cliente sempre tem razão, literalmente. Então nós queremos que a experiência do cliente ela seja parecida com a experiência da casa dele. Como que vocês fazem hoje no Rubaiá? Você falou aí que tem funcionário de 20 anos, de 30 anos. Qual que é o diferencial nosso hoje que eu percebo que as pessoas ainda elas optam pelo Grupo Rubaiá e tem muito funcionário com muito tempo? Um canal que a gente não explora muito, Takeaway. Eu acredito que ano de 2026 vai ser o ano de começar a se fazer, aumentar o volume de Takeaway, que é o pega e retira, retira na loja, no Brasil. Para atingir um público A, ele precisava de um produto exclusivo. Ele falou, olha, como que eu posso fazer uma coisa muito boa? Eu preciso... Mais um Pod RJ no ar. E hoje, como sempre, mais um convidado mais que especial. Mas antes disso, eu não posso deixar de falar de duas empresas que se juntaram para fazer esse grande podcast aqui, que é o JJ e a Arco Foods, dois grandes incentivadores da educação para donos de restaurante. Então, já aproveita, indica esse canal aqui pro teu amigo dono de restaurante, se inscreve no canal, dá essa força, que é isso que vai manter a gente aqui conseguindo trazer donos de restaurante, executivos e grandes pessoas relacionadas ao meio food service. Então, vamos lá pro programa de hoje. Eu queria apresentar para vocês uma pessoa muito especial, né? Com vocês, Samuel Galo. Samuel, seja muito bem-vindo. O Samuel, ele é executivo, né? Hoje, de um restaurante muito renomado. Ele é head de supply chain do Rubaiá, né? Um restaurante de alta gastronomia presente em diversos países, né? E, é lógico, muito mais conhecido e maior aqui no Brasil. Samuel, seja bem-vindo. Muito obrigado aí pela tua presença, de vir aqui compartilhar teu conhecimento. É um prazer estar falando contigo, cara. O prazer é todo meu, agradeço o convite, Rafa. Estou muito feliz de estar aqui, viu? Muito feliz mesmo. Que bom. Cara, queria que você... Hoje você está a uma cadeira muito importante do Rubaiá, né? Muita coisa passa por você, né? Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco do restaurante, né? Fiquei impressionado com o tamanho, com tudo que tem por trás para que aquela experiência aconteça ali para o cliente. Então, eu queria primeiro que você contasse um pouco da sua história, como você caiu ali, da onde que veio o Samuel, né? Essa paixão aí pela gastronomia, por fazer as coisas acontecerem. Conta pra gente um pouco da sua história. Legal, Rafa. Muito bom. Bom, cara, eu falo que eu sou o remanescente, né? Que é o pessoal que começou lá atrás, da base, né? Então, a minha história na área de supply chain, ela começou na base, Rafa. Foi começando como recebedor, né? O ano que vem eu tenho o prazer de completar 30 anos de carreira, né? Uma carreira sólida aí de muito aprendizado. E eu comecei no chão de fábrica, né? Comecei trabalhando numa empresa grande já, que era o Walmart. Ali entrei como empacotador. E aí um cara grande, né? O pessoal falou, cara, vai pro estoque, ajuda a pegar a caixa, né? Tudo. E eu fui para o estoque, eu comecei a aprender a parte de recebimento, né? E eu tive uma pessoa que me ajudou bastante na questão de conhecimento. Ela falou, pô, você vai fazer o segundo grau, por que você não faz alguma coisa voltada a técnico, né? E na época a parte de contabilidade era técnico, né? E o processamento de dados. E eu tive a oportunidade de fazer a parte de contabilidade técnico junto com o segundo grau. E aí, o que aconteceu? Eu consegui ter a noção tanto da estrutura física ali, de estocagem, de como fazer, como também a questão de notas, né? Já comecei a entender como funcionava a nota. Isso há 30 anos atrás, Rafa, era tudo muito manual, né? Você lembra disso? Sim, aí também, né? Nota de papel. Nota de papel, os arquivos, aqueles arquivos mortos, né? Que você tinha que... era quilômetros para você colocar por nomes, né? E aí eu tive essa vivência logo no começo da carreira. E eu segui por esse caminho. Aí trabalhei em expedição, né? Fui trabalhando todo nesse ciclo, né? Da parte de logística. E aí dentro do ciclo ali de
de carreira, eu tive alguns bons locais que eu trabalhei, né? Então, trabalhei no COC, a parte de editora, né? Onde eu aprendi bastante de sistema SAP, como também alguns players também fora do Brasil, né? Que nós ajudamos a trazer para cá, como foi o caso do Vapiano, que é uma franchise com mais de 200 casas, que eu ajudei a trazer para o Brasil como stakeholder, né? Então, montamos uma casa primeiro em Ribeirão Preto e depois expandimos para São Paulo. E um desafio, né? Então, um restaurante para começar do zero, né? Toda a cadeia estruturada do zero sempre foi um grande desafio. E resumindo, em 2018, eu recebi o convite de ir para o Grupo Rubaiá. Eu já conhecia a marca, né? Uma marca referência, né? E foi muito bom, né? Então, eu recebi esse convite e ingressei em 2018, né? E você já chegou lá como head de supply? Não, já? Ainda entrei como sênior primeiro, né? Numa cadeira de sênior. E trabalhei lá, fiz um projeto de migração também de sistema, que eu ajudei bastante, que a gente fez um rollout de um sistema. E aí, como eu tinha expertise, eu consegui ajudar nesse rollout. E logo em seguida, eu fui convidado para sentar na cadeira de head. Né? Explica para o pessoal, para quem não sabe, quais são as funções, o que faz o head de supply chain, né? Porque tem muita gente que não entende esse termo, só para a gente situar o povo aí. Pô, legal. O supply chain nada mais é do que a cadeia de suprimentos, né? Então, tudo que está envolto ali de suprimentos dentro da cadeia, esse profissional ele é responsável. Então, hoje, a gente pensa até numa parte de verticalização, né? Da origem do produto, né? Até a sua entrega final, esse é o profissional que ele ajuda em todo esse percurso, né? Então, com a questão de logística, com a questão de compra, né, que está nesse quadrado, uma questão também de produção, a questão de produção também, que é a questão de PCP, tudo que envolve a cadeia de suprimentos, esse profissional é o profissional que ajuda em todo esse processo. A parte que é legal da área, né, que eu falo, é uma área que você interage com todas as áreas, né? Então, você ali sentando na cadeira, você interage com o marketing, né, porque tem ações que você acaba fazendo junto, né? Então, é uma área que ela é meio central dentro da companhia. E, assim, puxando a sardinha para o meu lado, eu falo para todo mundo também que é a área que dá mais resultado dentro da empresa. Porque hoje você pega uma empresa aí, a parte de compras, ela representa 30%. Se você colocar mais custos, direto, manutenção, chega a 40%. Em cima de 60%, a gente está falando aí de um quadrado bem importante. Sim, isso quando não está certo, né? Porque se o cálculo estiver errado, estiver sendo feito da maneira errada, você vai estar com um custo muito maior e isso pode levar até o restaurante a prejuízo e até a falência, né? Exatamente. Então, assim, é uma área que ela é uma área de resultados, né? Eu falo para todo mundo, Rafa, que o supply chain, ele é 0 e 100 todos os dias, né? Quando você faz uma negociação, você traz uma inovação, é 100. Só que em algum momento você pode deixar faltar carne, você é 0. Então, assim, você flutua do 0 a 100 a todos os dias. Então, é uma área bem, bem dinâmica, assim. Samuel, explica um pouco para o pessoal entender, para quem não conhece ainda, o tamanho hoje do Rubaiá, né? Os países estão presentes, como são as estruturas, só para o pessoal entender o tamanho do Rubaiá. Tá, o Rubaiá é uma empresa hoje multinacional, né? Nós estamos à beira de comemorar 70 anos de grupo, né? Caramba. É uma empresa que ela já passou por muitos períodos, né? Então, ditadura, pandemia, né? E se manteve até hoje em pé. Começou em 1957, né? O grupo, com o seu Belarmino pai, que veio, um imigrante espanhol que veio para o Brasil. E a história dele é uma história bem legal, que se funde muito com a nossa, assim, da questão da pessoa que vem da base e se destaca. E ele veio fugido praticamente da... Era a época de exército, né? E o exército na Espanha era muito rigoroso, os irmãos já tinham tido uma experiência não tão positiva. E ele veio para o Brasil com $1 na carteira e veio assim, com cara e coragem, né? Conseguiu um empréstimo lá, veio para o Brasil e começou a trabalhar na base. Os pais agricultores, né? E ele começou a trabalhar para vários locais, né? Restaurantes. E a história é muito legal, e a gente vai lançar um livro até 70 anos de Rubaiá e vai contar um pouco mais um detalhe, que é bem interessante.
ele treinava na casa dele como servir, porque ele queria entrar em restaurante, só que não tinha expertise. Então ele comprava uma Coca à noite, né? Ele pegava uma bandeja e ficava andando com a Coca-Cola e para conseguir, sabe, ter essa profissão. E aí ele ingressou num restaurante, né, como funcionário, e ele passou por todas as áreas, né? Então ele começou de base mesmo, né? E foi subindo como garçom, maître, até a oportunidade de comprar 10% da empresa, né? E aí ele comprando 10%, ele foi se destacando, até por ser uma pessoa muito resiliente, muito esforçada, até conseguir comprar 100% do restaurante. Então, em 1957. Mas a história dele é um pouco antes a chegada no Brasil. E a empresa continua com a mesma família. Então, hoje está na terceira geração, hoje com os netos, né? Passou primeiro para o filho, hoje para os netos. Diego e Vítor Iglesias, que são os netos que estão à frente de todas as operações. E realmente à frente operando, né? Eles não são os executivos que sentam e só olham números. Não, eles operam, eles estão nas casas, estão presentes na operação, que eu acho uma coisa bem, bem legal. E no dia a dia, se o bicho pegar, ele está pegando prato, está ajudando. Então, o circuito do grupo hoje é esse. Casas, nós temos 3 operações em São Paulo, sendo 2 restaurantes e um empório. Aqui no Rio nós temos uma casa também, e em Brasília. E fora nós temos Chile, Argentina e Espanha. Caramba, que Tudo no mesmo grupo. Tem o de São Paulo é muito emblemático, né? É o Rubaiá Figueira, não é isso? Figueira Rubaiá. Sim, é uma casa, assim, uma das casas mais bonitas, não é porque eu estou na empresa não, hoje do Brasil. Ela tem uma figueira de mais de 200 anos dentro da casa, né? Então, assim, e é uma casa muito grande também. Nós estamos estamos em 3 quarteirões ali no coração ali de São Paulo. E o nosso empório também nós montamos na frente. Então, tem um empório junto com o restaurante, né? E as casas também, todas elas foram pensadas numa estrutura de experiência, né? Que é uma coisa bem legal, Rafa. Então, assim, que nem aqui no Rio de Janeiro. A nossa casa fica no Jockey e temos uma varanda onde você tem experiência de olhar o Cristo, corrida de cavalo. As casas de fora também, todas com experiência ali de você estar num lugar bem, bem legal. De Brasília, nós estamos no Lago Paranauá, onde você consegue estar comendo na varanda e vendo os barcos passando, e com acesso também do lago para o restaurante. Então, você pode parar sua lancha ali, descer, almoçar, jantar conosco lá. Esse é o conceito da marca. Sim. Cara, aqui no Rio é bem emblemático. Você vê, inclusive, o Rubaiá em muitos seriados, novelas que já gravaram lá, né? Você vê que eles escolhem um restaurante para gravar quando quer passar uma cena de um cara de poder aquisitivo maior, e aí ele geralmente escolhe o Rubaiá, né? Hoje, eu acredito que, por mais que o restaurante seja grande, né, o grupo é grande, mas eu acredito que vocês devem enfrentar as mesmas dores do que o cara pequeno enfrenta. Porque hoje, quando assim, você vê no final, as maiores dificuldades do restaurante é controlar custo, promover experiência e pessoas, né? E uma coisa está interligada à outra. Vamos falar um pouco de cada um hoje, mas eu queria começar pela parte de custo, né? Eu acredito que hoje o Rubaiá, por ser um restaurante de alta gastronomia, trabalha com os melhores insumos e geralmente os melhores insumos são os mais caros, né? Então eu acredito que tem que ter um cuidado muito grande, ainda maior com desperdício, como é que você controla isso? Como é que hoje o Rubaiá faz para conseguir manter ali o seu CMV e controlar isso? Como é que vocês fazem? Explica um pouco. Rafa, você falou uma coisa que hoje é um desafio, né? Não um desafio global, né? Hoje a gente conseguir manter, né, tudo de uma forma de resultado. Até porque restaurante ele já vem numa vertente que ele já deixa uma margem não tão representativa, né? Então, assim, hoje o que nós estamos atuando já há alguns anos já é com controle, né? Essa é a verdade. Então,
Para você ter uma ideia, a nossa curva A, né, falando de curva ABC de item, nossa curva A é proteína. Proteína já é um item que ele tem um valor agregado representativo, né? Sendo que o nosso produto também é um produto premium, né? Então a gente não trabalha com Nelore, né? Nosso trabalho é com Angus 5 Star, né? Então, como a gente consegue manter as coisas na linha? Hoje, com um controle bem rigoroso de produção. Para você ter uma ideia, Rafa, a nossa produção hoje de carne, ela é feita em real time, junto com um sistema acoplado de porcionamento que nós utilizamos e que ele nos dá, em tempo real, quanto de perda está acontecendo dentro daquela peça. Então, para que isso? Porque, assim, hoje, na parte de proteína, eu praticamente não tenho, eu tenho quase zero de perda. Por quê? A gente conseguiu ir treinando e fazendo isso de uma forma constante e regularizando todos os problemas que vinham acontecendo. Então, hoje, carne, para você ter uma ideia, eu tenho perca 100% em sangue e saco. É isso que eu tenho perca. E ele é computado. O restante, Rafa, ele é utilizado 100%. Então, assim, ele é utilizado nos cortes para fazer um hambúrguer. Ah, pô, mas se sobrar um pouco de sebo, eu vendo sebo e troco por detergente. Então, nesse ciclo, a gente foi entendendo que a parte de controle sempre foi uma situação que a gente precisava olhar de perto, né? E o desafio grande também é você unificar todas as casas com a mesma qualidade. Então, assim, eu trabalho em 3 estados diferentes no Brasil. Eu preciso comprar uma farinha boa em São Paulo, né, que a praça é um pouco melhor, Rio e Brasília. Brasília já estou fora do eixo, né? Então, assim, é um desafio muito grande. E aí é constância de todos os dias, né? De cotação, de conversar com fornecedores, né? Que isso é muito importante. E tentar entender mercado. Porque hoje o mercado, na parte de compras, é uma coisa bem interessante. Ele virou um grande commodities, né? Hoje tudo é um grande commodities. Antes você pegava arroz, você conseguia no bigode negociar 4, 5 quilos. Hoje não, hoje você consegue coisa de centavos. Por quê? É tudo tabelado, é que nem combustível, né? O que sai muito da curva é porque foi batizado. Sim. Então, assim, é um desafio, mas respondendo a sua pergunta, hoje nós focamos bastante em controle, olhando as margens também em tempo real, porque o CMV nada mais né, também do que o markup do produto, né? Então, também, se em algum momento esse produto ele começar a evoluir muito de preço e eu não entender a precificação para o meu cliente, eu começo a trabalhar com margem negativa. Que, às vezes, é o maior problema das empresas. Como elas não olham isso todos os dias, acaba se perdendo. E quando dá, bom, agora eu vou olhar isso, aí você já perdeu muito dinheiro. Sim. E R$1 na gastronomia é muita grana. Então, né? Vocês olham isso quase que diariamente? Diariamente. O Rubaiá, a gente entendeu há alguns anos de toda a parte de back que a gente chama, de escritório, a gente internalizou. Então, hoje, dentro do Rubaiá, nós temos um escritório central, onde nós temos controladoria, que atua todos os dias, a nossa contabilidade ela é interna, toda a parte de controles, a gente tem PCP dentro da casa, nós temos também a parte de nutrição, que é um diferencial. Hoje no Rubaiá, todas as nutricionistas são funcionárias da empresa. Então, assim, não tem uma pessoa que vai uma vez por semana, bate lá umas etiquetas, dá um laudo e vai embora. Não, é acompanhado todos os dias, como entra a mercadoria, como é estocada, a temperatura, se está fora de padrão. Então, assim, hoje uma coisa que a gente não negocia, Rafa, é com qualidade. Né? Então, a gente pode mudar qualquer coisa, mas qualidade é uma coisa que a gente não negocia. E esse ciclo, quando você pensa em controle, ele nos ajuda bastante, tendo toda a equipe interna. Bacana. Falando em qualidade, né? Não tem como não falar de experiência. Porque hoje o Rubaiá é um restaurante considerado alta gastronomia, um ticket mais alto, né? Sim. É normal. E só que não dá para você hoje cobrar um ticket mais alto se você não tiver uma boa experiência, né? E eu percebo que vocês são muito focados nisso, em experiência. Então, assim, hoje, como que você pensa isso? Como é que você controla? Como é que você cria
novas experiências para o cliente. Conta um pouco pra gente o que vocês fazem para que o cliente se sinta super satisfeito quando vai à casa e sinta que o que ele pagou ali, de fato, valeu muito a pena. Pô, legal. Isso é uma pergunta bem, bem interessante. Na verdade, a questão de atendimento, nós entendemos já que nosso professor, né, o fundador, ele já tinha no DNA o atendimento, né? Então, a gente herdou isso, é uma coisa que nós fazemos diariamente. É aquela coisa que o pessoal fala sempre, né? O cliente sempre tem razão. Não, no Rubaiá, o cliente sempre tem razão, literalmente. Então, nós queremos que a experiência do cliente ela seja parecida com a experiência da casa dele. Então, a gente entende que o cliente tem que sentir à vontade, né? Então, quando ele chega, ele está confortável, num ambiente confortável. Então, assim, hoje, nós atuamos muito com a experiência do cliente na parte de atendimento, né? Nós temos treinamentos diários para que isso se torne numa excelência. A nossa estrutura de salão, que nós chamamos de sala, ela já é voltada para que essa experiência seja 100% realizada, né? Então, normalmente é um garçom para 5 mesas. Não, nós temos 3 garçons e um maître para 5 mesas. Por quê? A partir do momento que você levantar a mão ali no restaurante, que você não fique... Gente, aqui, pelo amor de Deus, né? Sim. Me atende. Então, tudo isso faz um diferencial. Quando você faz o pedido, né? Você entender ali a questão como, se já é um cliente da casa, o que ele gosta, né? De ter uma boas-vindas, né? Chamar pelo nome. É uma essência que já veio do seu Belarmino pai e a gente cultiva isso todos os dias, né? Então, esse contato próximo. E o Rubaiá, por ter 70 anos, tem uma coisa interessante, Rafa. Muitos clientes nossos não são clientes que às vezes começaram hoje. Eles já são netos também. O pai comia, depois o filho, e a gente atende o neto. Caramba, que legal. Isso é sensacional. Que continua essa trajetória pela experiência que teve. Então, assim, é um restaurante que ele é sinônimo de experiência, né? E então, é uma coisa que a gente cultiva bastante. É desafiador, né? Porque você depende também de pessoas, né? Mas a gente tem um trunfo na mão aí, né? O restaurante, nós temos... A maioria dos funcionários nossos hoje, que a gente chama matriz, né? Que é chefe de cozinha, todos os funcionários já têm um bom tempo de casa, né? Sim. Então, eu não tenho um chefe de cozinha hoje no grupo que tem menos de 20 anos de casa. O nosso chefe, que é o nosso chefe executivo, tem 35 anos de casa. Caramba. Então, assim, eles mantêm há muito tempo, né? O nosso diretor operacional, todos eles são funcionários que estão muito tempo dentro da casa, que já sabem rotina e treinam a nova geração que vai vindo e nunca perdendo essa essência. Sim, eu vejo, assim, eu tive a oportunidade de já ir no Rubaiá, né? Poucas vezes, mas eu já estive lá e eu vi, assim, que vocês se preocupam. A qualidade de tudo é muito boa, né? O ambiente que você senta, né? Eu vi que... Eu não conheço as outras unidades, mas a que eu visitei aqui no Rio, você consegue ter uma boa vista, você consegue estar num lugar confortável, enfim. Então, você pensa no ambiente, você pensa na comida, né? No atendimento, né? E, assim, parece até que, assim, isso é o básico, né? Só que vocês fazem esse básico muito bem feito, né? E às vezes isso é difícil aqui no Rio de Janeiro, né? De o cara conseguir fazer ali o básico muito bem feito, né? Então, o básico bem feito já é bom. Agora, quando o básico é muito bem feito, é ainda melhor, né? E vocês costumam tá sempre pensando em como que a gente vai impactar o cliente dessa vez, que ação que a gente vai fazer. Tem alguma coisa assim que vocês fazem para fora esse básico muito bem feito, né, de ambientação, de qualidade, de atendimento, que vocês fazem para surpreender o cliente, né, em alguma data específica, em alguma... Enfim. Sim, sim. Hoje nós temos um cuidado muito intimista com o cliente, né? Nós temos essa experiência em datas comemorativas, né? Experiências de levar um presente na mesa, de fazer ali um parabéns, né? Que a gente sempre tem esse cuidado. E nós temos um cuidado também de uma experiência que é bem interessante, que
nós hoje temos uma parte bem representativa de souvenirs, né? Então, hoje, dentro do grupo do Rubaiá, nós temos também uma experiência que é como se fosse um clube de facas, né? Então, tanto que eu tenho um presente para você, se eu puder... Pô, se eu puder, aí sim. puder te dar, Cris. Que você faz parte aí do hall aí, agora do Caramba, cara. Que bacana. Deixa eu abrir aqui. Dá uma olhada aí, vê se você gosta. Caramba, cara, que maneiro. Pessoal, olha isso. Olha que faca maneira. E olha, vem com o meu nome. Rafael do JJ. E aí vocês fazem com o nome do cliente? Exatamente. Essa faca, nós criamos ela há cerca de 70 anos, né, Rafa? E ela foi pensada numa engenharia muito interessante, né? Ela foi feita para o peso dela ser dividido exatamente igual dos dois lados. Tanto se você colocar o dedo bem no meio dela, você vai ver que o correto é que ela não caia dos dois lados, né? Que ela fique equilibrada no seu dedo. Deixa eu ver se consigo fazer aqui sem que caia. Tá vendo? Qual que é a engenharia aqui? Que ela tenha o mesmo peso dos dois lados. O que muda isso? Quando ela estiver na sua empunhadura, ela tem que estar de uma forma mais confortável para você pegar e fazer o corte. Entendeu? Então a gente pensou isso, é uma faca que eu te falei que faz já 70 anos que está conosco. E quando você tem esse clube nosso, que você tem a faca ali como cliente, e você vai ter a experiência, você vai fazer uma reserva, vai o Rafael lá. Ó, vou estar indo lá, a reserva para 3 pessoas. Nós montamos na mesa com a sua faca. Caramba, então, que quando legal, você cara. chega, tem a faca, ela já vai estar montada, e aí você vai chegar, vai ter sua faca, você vai comer com a sua faca, depois nós higienizamos ela, guarda de novo lá no hall, e você sempre vai estar conosco. Que legal. lá. Pessoal, olha que experiência. Eu reservo uma mesa no restaurante. Quando eu chego lá, a mesa tá armada, e quando eu olho pra faca, o meu nome ali personalizado. Sensacional essa experiência. Isso certamente marca o cliente e sim. até deixa ele lisonjeado, assim, pô, tem uma faca no restaurante e tal. Então isso de fato é algo muito marcante pro cliente, né? Então, pô, cara, parabéns aí pela essa experiência, assim. E sem contar todo o contexto lá, né, que o cara tá vivenciando. De fato, eu não tô ali pagando um valor por uma carne ou por uma refeição. Eu tô pagando por uma experiência sensacional. Exatamente. E o Empório, ele foi pensado exatamente, a gente partiu dessa ideia, que era a ideia do cliente levar um pedacinho do Rubaiá para casa. Então, nós montamos o Empório, né, que nós temos. Ele é com brand, então tudo marca, a maioria é marca própria. E você tem a oportunidade de levar um pedacinho do Rubaiá para casa, entendeu? Então, nós temos agora no final do ano o Panetone Rubaiá, né, que está considerado, saiu agora entre os 5 melhores panetones do Brasil, né, o nosso de doce de leite, que a gente ganhou uma premiação. E essa é a intenção. Tanto que a gente está com um filho novo, que inaugurou agora no último mês, que nós já estamos expandindo o Empório também. Montamos agora em Madrid também um Empório. 90% dos produtos acabou saindo do Brasil para pegar e montar esse Empório com essa ideia mesmo. E que tem dado muito certo, porque quando você tem um produto já, que é o produto da sala ali, muito, muito legal, o cliente quer levar para casa também. Ele come o pão de queijo e fala, pô, mas como eu faço para ter esse pão de queijo? Nós temos o pão de queijo ali. Pô, a carne é um diferencial de vocês. Nós temos a carne e toda a parte de souvenir também. Essa é a ideia. Caramba. E, cara, eu li sobre vocês um conceito que vocês têm muito interessante, que é da fazenda pro prato. Né? Explica um pouco disso pra gente, desse conceito. Pô, bem legal. Voltando na história do seu Belarmino pai, quando ele entendeu ali no restaurante que
para atingir um público A, ele precisava de um produto exclusivo, né, diferenciado do mercado. Ele falou, olha, como que eu posso fazer uma coisa muito boa? Eu preciso eu mesmo fazer. E aí ele partiu para uma parte de criador. Na verdade, ele já tinha experiência dos pais, né, que tinha já uma experiência na parte de agricultura. E ele montou a fazenda, que é a fazenda que nós temos até hoje, por isso do conceito, né, da fazenda ao prato, que fica em Dourados, né, no Mato Grosso do Sul. E essa fazenda é onde nós temos todos os itens de cria e recria, né? Então, a linha Abrangos, quando veio para o Brasil, ele foi um dos embaixadores, né? Então, hoje o Rubaiá ele tem uma expertise da verticalização total do produto, né? Não é um restaurante que vende carne. É um restaurante que vende carne, mas conhece o produto. Ele sabe o que é um boi, ele sabe qual que é a marca, o que é um aguil, quantas arrobas vão, qual que é a alimentação ideal para esse animal, livre de caroço de algodão, que traz... Então, assim, nós conhecemos o produto como uma verticalização total. E isso nos traz, que eu acho que é uma vantagem no mercado, porque traz um produto mais premium, né? Um produto que ele acaba tendo uma excelência melhor, porque realmente nós conhecemos a matriz de como tem que ser feita, né? Então, hoje nós temos a fazenda, também tudo que você vê de madeira dentro do restaurante, nós também tentamos trazer da fazenda, né? Que alguma árvore que cai, alguma coisa que já não está plantada, nós reaproveitamos essas árvores também para fazer algumas peças também dentro do restaurante, para entender toda a cadeia. Então, no restaurante, às vezes, a questão de experiência, quando você começa a observar os detalhes, você vai ver que é um conceito total, né? Então, sim, não é só da fazenda ao prato ou produto, mas a estrutura também. Tem madeira da fazenda, então, essa é a verticalização que nós usamos lá. Agora, uma coisa que eu sinto falta dos restaurantes fazerem é isso que vocês fazem. Por exemplo, eu tive lá e aí vocês têm um panetone, né? Que você comentou aí. Muito bem apresentado esse panetone, a embalagem muito bonita, um pote de ferro, assim, um negócio bem... Você vê que tem qualidade, tem preocupação ali no negócio. E aí o cara, ele vem, já almoçou e no final ele pode levar esse panetone para casa. Ou seja, vocês estão fazendo, na verdade, ali um cross-sell, um upsell ali de venda, né? E é uma coisa que eu vejo poucos restaurantes fazerem, entendeu? E é uma possibilidade. Você já tem um cliente ali, o cliente está satisfeito com a comida e você pode oferecer algo para ele levar para casa, né? Inclusive, eu acho bem interessante. Talvez até se esse empório fosse junto com o restaurante aqui no Rio, né? Não sei se em São Paulo é junto com o Figueira, é isso. Então, assim, aqui eu tenho certeza que ia ter bastante saída, né? De coisas só do pessoal que já frequenta. Porque, assim, pô, a casa valida os produtos, né? Porque, pô, se eu tive uma experiência boa no prato, então é porque esse panetone deve ser muito bom também, né? Então, isso faz com que o cara compre. E eu vejo fazer pouco ainda. Eu acho que os restaurantes poderiam aproveitar mais para conseguir aumentar o ticket do cliente ali, fazer ele comprar mais um produto. Enfim, isso pode ajudar muito, às vezes, um restaurante a contribuir na margem, a melhorar o consumo ali. Então, assim, cara, mais uma vez, parabéns pela iniciativa, muito importante isso, né? Muito interessante e muito bem apresentado. Samuel, a gente sabe que uma outra grande dificuldade do dono de restaurante, né? Nem só do dono de restaurante, mas hoje do mercado em geral, são pessoas, né? Esse é um tema muito abordado hoje, né? Recentemente há um tempo atrás eu tive nos Estados Unidos e eu vi que tinha muitos restaurantes fechando porque não tinha gente para atender. Então o cara estava fechando parte do restaurante por não conseguir mão de obra para atender ali, né? A gente sabe que hoje trabalhar num restaurante não é fácil, né? Não é fácil, né? É uma rotina cansativa, né? Muitas vezes, muitas cozinhas de restaurante é um ambiente completamente hostil, né? É um negócio bem complicado. E isso faz com que cada vez mais essa geração nova não queira trabalhar no restaurante, né? Até porque hoje tem muita coisa para o jovem fazer, né? E ganhar dinheiro que não tinha no passado.
né? Então o jovem hoje, quando ele é um pouco mais esperto, um pouco mais, ele consegue ser influenciador, ele consegue trabalhar no Uber, ele consegue, enfim, fazer um dropshipping, ele consegue ganhar dinheiro com a internet, enfim, com IA agora então aumenta as possibilidades. Então os Estados Unidos enfrentaram a ponto de ter que fechar um restaurante, né? E aí o resultado foi que lá eles tiveram que se adaptar à nova realidade dessa geração, né? Então eles tiveram que adaptar completamente o trabalho para que essas pessoas aceitassem, né? No passado não precisava disso, né? Já vi histórias até que o Bill Gates já trabalhou no McDonald's, o Jeff Bezos também, se eu não me engano, acho que trabalhou, começou o seu primeiro emprego. Então o jovem no passado, quando ele queria ganhar uma graninha, até para ajudar a custear os estudos enfim, ele entrava num restaurante ali para trabalhar e ganhar o seu dinheiro. E hoje não está acontecendo mais isso, né? Eu queria saber qual é a tua opinião sobre isso e também queria saber como que vocês fazem hoje no Rubaiá. Você falou aí que tem funcionário de 20 anos, de 30 anos. Então, como é que vocês fazem para conseguir manter essa galera bastante tempo? E hoje, o que vocês fazem de diferente para gerir pessoas? Pô, legal, Rafa. Você sabia que... Você falou uma coisa bem legal. Eu participo de algumas rodas de negócio, né? Então, palestro às vezes na Ciclo Acadêmica, né? Acabei não falando, eu também sou professor universitário, né? Na Faculdade de São Camilo. E eu estou sempre na roda de executivos, conversando. E esse ano eu ouvi 3 frentes que o pessoal falou muito em todas as reuniões que eu tive. A primeira foi IA, né? Como usar a tecnologia ao nosso favor, né? Se realmente vai substituir pessoas, né? E como usar isso de uma forma assertiva. A segunda foi o tema sustentabilidade. O pessoal tem falado muito, muito de sustentabilidade, de a marca ser vinculada à sustentabilidade, trazer produtos que fazem sentido também e que contribuam com a natureza. E o terceiro e último tema, que foi assim, 2025, que todo mundo falou, foi pessoas, né? Então hoje é um desafio, realmente um desafio global. E no nosso quadrado, né, nós temos um desafio até maior, realmente pela questão de às vezes trabalhar fim de semana, né? Tem toda a questão mesmo das escalas, tudo, que ela acaba sendo... o restaurante é uma rotina mais árdua, né? Então o pessoal acaba trabalhando mais e o pessoal hoje não tem optado muito, né? Qual que é o diferencial nosso hoje, que eu percebo que as pessoas ainda elas optam pelo Grupo Rubaiá e tem muito funcionário com muito tempo. Primeiro que o Grupo Rubaiá ele é referência no meio de atendimento. Então, todo cara que pensa em como atender bem, ele tem o Rubaiá na cabeça. E ele é referência também na parte gastronômica, né? Então, o aluno que tá cursando gastronomia, isso eu já tive algumas vezes na casa, o pessoal quer trabalhar praticamente de graça, né? Não, eu vou trabalhar porque eu quero aprender como funciona. E uma coisa interessante, a gente até conversou esses dias, o Rubaiá, na verdade, é um restaurante com uma pegada de indústria. Num sábado eu atendo 1.600 pessoas. Então, assim, é um atendimento, assim, minhas praças, que as praças de atendimento são muito grandes. Tem um microfone ali, ele vai cantando os pedidos no microfone, porque a minha cozinha é tão grande para todo mundo ouvir, e a gente fala machar, né? Machar os pedidos. Então, essa experiência, para quem está na área de gastronomia, é bem interessante. Então, assim, eu tenho uma parte de funcionários que vão mesmo para o restaurante para a questão de aprendizado, e eu tenho também uma parte grande que vai e está no restaurante por carreira, né? Então, assim, o nosso diretor operacional, né, o Gerson Menezes, ele é referência em atendimento, ele é um exemplo muito claro. Ele começou, Rafa, como lavador de prato dentro do grupo, né? E ele foi evoluindo na empresa, foi subindo, garçom, depois ele foi para a Espanha, trabalhou na Espanha, aprendeu muito atendimento, voltou como gerente, hoje é diretor operacional do grupo, né? E assim, a gente teve uma palestra que a gente participou junto, ele tem uma gratidão pela casa, né? Então, assim, hoje ele fala 2 línguas, fala bem inglês, espanhol, né? A família tem uma situação financeira boa, né?
e ele deve toda essa experiência a quem? Ao grupo. Então, assim, eu tenho uma parte representativa do grupo de pessoas que estão há bastante tempo e trabalham e que já também não tem só a ver com dinheiro, tá? Tem a ver, às vezes, também com gratidão pelo o tanto que evoluiu e amor, né? Então, é uma questão que hoje as pessoas têm um pouco de dificuldade em relacionar, né, o trabalho com amor, né? Sim. Então, mas hoje a gente tem uma parte representativa de funcionários que estão assim e que aprenderam ali, né? Então ele tem isso, falou, cara, hoje e também tem alguns também que aprenderam e foram para outros negócios e a gente também tem um baita no orgulho, né? Que fala, pô, é cria nossa, né? Então hoje é mais ou menos como a gente tem atuado, mas é um desafio, tá? Falar para você que não é fácil. Nosso time de recursos humanos sempre está em pleno vigor e atividade para conseguir repor pessoas, né? Manter. Nós temos uma questão de treinamento muito forte no grupo, né? Porque você só consegue gerir o que você mede, né? Então, se você não tiver perto das pessoas também, entendendo o que elas precisam, né? Tanto de conhecimento, como hoje a gente tem uma preocupação com a questão mental das pessoas, né? Tem muita gente aí, principalmente alta performance, tendo burnout, né? Sim. Então, você entender também como que está a mentalidade dessa pessoa, se ela está bem, se ela emocionalmente está bem. Então, esse cuidado, o grupo hoje tem se esforçado para evoluir, para manter pessoas mesmo. Caramba, eu acredito que deve ser um desafio. Hoje cada casa de vocês tem em média quantos funcionários? Hoje, Brasil, nós temos 580 funcionários. Com as casas de fora, chega a 900 funcionários. Caramba. É um E hoje o RH de vocês é local em cada restaurante ou vocês têm uma central única que faz a gestão de todo o RH? Nós temos um RH central, que nós temos um gerente, o Rafael. Ele cuida de todas as contratações do grupo, tá? Só que em cada casa nós temos também, está no guarda-chuva dele, mas uma pessoa de RH para fazer ali o onboard da pessoa, né? Então ela entrou, ela precisa assinar um papel e aí a gente tem então a central em São Paulo, que é o escritório central onde está compras, está a controladoria e cada casa tem uma pessoa também para estar no dia a dia, dar um IPI, uniforme, acompanhar também os funcionários. Hoje, como é que você considera o seu turnover? Você acha que é baixo, que é alto, que é médio? O nosso turnover ele é bom, né? Ele tem uma variação, às vezes, de cidade para cidade. Sim. Né? Eu acredito que também tem muita coisa, né? O cara teu lá deve aprender rápido muita coisa, porque é muita experiência, e ele vai querer aplicar isso em outro lugar, né? Que nem confeitaria é um desafio, né? Confeitaria, você formar um confeiteiro hoje é um desafio. Porque às vezes a pessoa entra, 18 anos, ela entra na confeitaria, e aí você começa a ensinar, ela aprende a fazer um brigadeiro, ela aprende a fazer um pudim, e aí com 3 meses ela aprende a fazer esses 3 itens. No bairro dela, ela pega uma sacola, começa a vender a R$3 e às vezes tira o salário que você pagaria ali trabalhando para ela. Então, assim, que nem São Paulo, ainda o nosso turnover é um pouco maior, até também pela... São Paulo tem muita gente, né? Então, assim, tem muito restaurante, então às vezes as pessoas saem. Rio e Brasília, o número é melhor. Sim. É melhor, tem menos rotatividade. Samuel, eu queria te perguntar um pouco sobre o delivery. Lá no Rubael, eu sei que vocês têm delivery, se não me engano, é pelo iFood hoje, certo? Sim. E todas as casas têm delivery ou é restrito a algumas casas? Hoje todas as casas têm delivery, né? Então nós temos o delivery montado de frente para a cozinha, né? E o delivery tem uma história interessante, Rafa, que o delivery foi o que salvou a nossa empresa, né? Eu lembro que antes da pandemia eu estava viajando, né? Eu tinha voltado dos Estados Unidos, né? Tinha saído de férias e começou um burburinho de pandemia lá. E eu cheguei e fui fazer minha primeira viagem, que era para Brasília, para nossa casa de Brasília. E eu recebi uma ligação do Diego Iglesias, que é um dos donos, falando: Samuel, como que tá aí? Chama o gerente, vamos conversar, fecha a casa agora, mais ou menos assim.
E aí fechamos a casa, foi até difícil de eu voltar para São Paulo, porque não sei se vocês lembram, começou a fechar todos os aeroportos, né? E a Kátia, que é nossa diretora financeira, também ajudando a gente a conseguir passagem. Foi um desafio. E eu lembro que a gente tinha bastante mercadoria no estoque, né? E foi assim, foi plug and play, o negócio acabou de repente. E aí, como a gente vai fazer com isso e tal? Só que há cerca de 6, 8 meses antes, a gente optou por fazer o delivery, né? Foi um desafio porque não era conceitual do grupo, né? Nossa experiência sempre foi na mesa, né? Não foi uma experiência de delivery. Então, nosso diretor operacional mesmo, que é o Gerson, ele sempre era uma vertente que ele queria muito fazer. E ele começou a fazer o estudo com fornecedores, embalagens e tal. E a gente implantou pouco tempo antes de estourar a pandemia. E aí, quando estourou, a gente tinha uma estrutura feita. Eu lembro que eu recebi um telefonema, nessa época também do Diego, porque nós continuamos operando, né? Então, mesmo na pandemia, a gente continuou trabalhando. E aí ele falou para mim, Samuel, olha, nós precisamos faturar aí 500 mil, né? Falando um número aí para vocês, para a gente continuar vivos, né? E ele falou, desafio, né? E a gente tem um orgulho muito, muito legal do grupo, que nós mantivemos 100% dos funcionários, né? Tivemos auxílio do governo, tudo, mas a gente não mandou ninguém embora, ficou todo mundo com a gente, né? Que era um desafio que os donos tinham mesmo, né? Não, a gente tem que estar todo mundo junto. E também, assim, depois, pós-pandemia, se a gente continuar se mantendo, a gente vai evoluir. E aí, o que aconteceu? A gente implantou o delivery, né? E, assim, experiência, Rafa, assim, não era o nosso nicho principal. Então, primeiro a gente colocava ali 8 km para entregar. Aí o produto chegava ruim. E aí foi diminuindo, a gente foi aprendendo também juntos, né? Olha, com 4 km chega melhor, tal. E a gente foi estruturando isso, assim, meio que no fio do bigode. E para você ter uma ideia, a gente faturou 1,3 milhões no delivery nesse período. O que nos manteve vivo, né? Que é um orgulho hoje do grupo e quem participou. E também foi uma dádiva, porque quando nós voltamos para o mercado, a gente voltou e aí tinha uma demanda reprimida, né? Pessoal, quem era rico ficou mais rico, né, Rafa? E a galera estava com dinheiro parado. Queria sair, queria gastar. E aí, quando nós abrimos os restaurantes físicos, a gente teve um boom de faturamento, né? Então, as casas de fora, o cara chegava e queria comer o aguil. Desce Kobe para mim, entendeu? 1.200 euros. Pagava. E isso nos trouxe um resultado, né? Que hoje nós fazemos 19 versus 23, de uma elevação muito, muito grande no restaurante, porque a gente conseguiu se manter. Então, hoje, se falar, um dos motivos que o Rubaiá está em pé é pelo delivery. Aí, hoje, nós aprendemos a fazer, né? Esse ano, nós tivemos um resultado representativo no delivery, né? Nós conseguimos aumentar em 1 milhão o faturamento no delivery. Esse trabalho foi... Hoje nós temos pessoas que estão focadas direto no delivery, olhando embalagem, experiência, fazendo testes. Então, é uma área que a gente tem explorado bastante, mas aprendendo também, né? Sensacional. E hoje... O que você acha, cara, aqui tem um canal que a gente não explora muito, né? Que é o takeaway, que nos Estados Unidos é muito forte, né? Eu acredito que talvez ano de 2026 vai ser o ano de começar a se aumentar o volume de takeaway, né? Que é o pega e retira na loja no Brasil. Eu acredito por conta da valorização e do custo da logística que vai aumentar, certamente, com a entrada de grandes marketplaces aqui no Brasil, né? Chegou aí recentemente a Kita da Meituan, chegou o 99 Food, a Rappi voltando para o cenário, né? E até a possibilidade de outras, até de fora americanas, entrarem aqui no Brasil. Você acredita que possa fazer sentido a gente fomentar o takeaway aqui no Brasil? Você acha que isso emplaca? Eu acho que emplaca, né? Eu acho que quando você vai nessa vertente de custo,
é uma coisa já interessante, né? Nós temos hoje o Takeaway, né? Nós temos também essa opção dentro do grupo. Não é tão representativa, né? Mas eu acho que vai um pouco conceitual, né? É uma mudança mesmo de mente, né? Então, assim, entender mesmo e as pessoas começar a ver que isso faz sentido. Mas quando você pensa em custo, né? Então, você pega hoje, né, já se paga 10, eu não sei, 12 reais numa viagem. Se ela puxar para 22, 25, pô, cara, se você pegar 25 e for buscar no local 25, às vezes é o lanche, né? Sim. Essa experiência, às vezes, eu tenho em Brasília, né? Porque Brasília, o plano piloto ali é muito grande. Às vezes eu fico nos Airbnbs, né? E é longe, eu vou pedir o café da manhã, R$ 22 para entregar. Cara, eu não vou pegar e pagar 22. Eu saio, pego um Uber e vou na padaria, né? E tomo café e tal. Então, hoje é uma coisa que, quando as pessoas começarem a entender que isso tem um ganho financeiro, né? E as estruturas começar também a fazer isso bem feito, porque também não pode ter frustração também para o cliente, né? Sim. É diferente um pouco, acho que, do delivery, né? Então, assim, no takeaway, o cliente tem que chegar e o produto tem que estar pronto. Sim. Né? Ele não pode ficar lá esperando, porque aí você cria uma insatisfação. Exatamente. Né? Tem que ter a produção rápida ali, porque esse vai ser o grande diferencial do takeaway. Eu saber que eu vou passar lá e vai estar pronto. Né? Então, isso pode ser um grande diferencial. E até a certeza de que o produto vai estar quente. Né? Então tem que estar no time ali, porque uma das grandes coisas chatas do delivery é que muitas das vezes você recebe o lanche, ele está revirado, né? Porque o motoboy sacudiu bastante, ou ele está frio, né? Porque, enfim, e aí você indo buscar, você tem a certeza que não vai demorar e tem a certeza que vai estar quentinho para você levar para sua casa ali e consumir. Nos Estados Unidos isso é cultural, as pessoas já saíram do trabalho, já fazendo o pedido de takeaway, passar e pegar. E aqui a gente não tem essa cultura, porque justamente hoje não tem motivação nenhuma. Como hoje a gente tem uma cultura que foi imposta pelos marketplaces bem ruim, que é de taxa de entrega grátis, né? Enfim, isso foi uma coisa que acostumou o usuário, né? E fez com que o takeaway não fosse fomentado por conta dessa... Mas eu sabia que um dia a conta ia chegar, né? Não dá para poder pagar para o negócio a vida toda, né? E hoje, com o aumento do custo da logística, não dá mais para embutir no preço. Senão o usuário também vai se assustar com o preço ali que está custando a comida, então não vai fazer sentido. Então, eu também acredito que 2026 vai ser o ano do takeaway ali, começar a fomentar o início do novo canal aí. Talvez, quem sabe, um dia seja igual aos Estados Unidos. Os Estados Unidos é dividido certinho o volume. 1/3 salão, 1/3 takeaway e 1/3 delivery. E aqui a gente nem tem o takeaway. Não, e eu acho que também uma coisa que é bem interessante, que nem pizzaria, né? Que nem eu peço pizza, eu moro em Barueri, em São Paulo. Eu peço pizza no local faz anos, né? Se eu falar quantas vezes eu fui pessoalmente lá, eu nunca fui. Então, talvez você vai trazer também, talvez não, com certeza você vai trazer clientes que não conheciam o local físico. E como você tem o takeaway, o delivery, mais o salão, você vai trazer cliente para casa também. O cara Sim. vai ali no Figueira, nossa, esse realmente é a Figueira, e já conhece, você pode trazer para o salão também. Verdade. Então, eu acho que é um negócio que é promissor, né? Tem que ser bem explorado mesmo. Bacana. Samuel, eu vou trazer algumas perguntas para você agora. Eu queria que você deixasse de lado o Samuel, o executivo do Rubaiá, e respondesse como Samuel, hoje professor de faculdade, a experiência que você tem no ramo de restaurante, né? E eu queria te perguntar algumas coisas. A primeira delas é o seguinte: hoje os donos de restaurante enfrentam um grande problema. Muitos restaurantes hoje, eles não estão conseguindo ter lucro. Eles estão empatando ali. No máximo o cara consegue tirar um saláriozinho bem baixo para ele ali, né? E com muitas dificuldades financeiras. Infelizmente, né? Essa é a realidade hoje. O ramo de restaurante é um ramo que tem uma margem muito baixa, né, de lucro. Então, qualquer vacilada que você der ali nos custos, no financeiro, você passa aí pro prejuízo assim, ó, com uma velocidade muito grande. E é o que tem acontecido, né? Algumas pesquisas, órgãos como a ANR, a Brasel, né, até a própria Galunion, revela alguns dados, né, de
de como que tá, qual o percentual que está empatando, qual o percentual que está tomando prejuízo, qual o percentual que está lucrando. E quando eles mostram esses dados, já é um dado que você olha assim, caramba, isso tudo está empatando, isso tudo dá com prejuízo. Só que o grande ponto é, eu acho que isso é muito maior do que tem sido informado nas pesquisas, até porque quando você faz uma pesquisa, ninguém gosta de falar que está perdendo, né? Ninguém gosta de perder. Então, assim, até uma barreira para o cara chegar e falar assim, cara, eu tô quebrado, tô tomando prejuízo. Ninguém gosta de falar isso. Aí o máximo, às vezes, o cara fala que tá empatando, ou então, às vezes, o cara, ele... Tem o seguinte, às vezes o cara acha que tá tendo lucro e não tá, né? Pasmem, boa parte dos donos de restaurante hoje acham que o lucro dele é o que sobra no final do mês, né? E não é, né? Então tem muita gente empurrando conta pro futuro, né? E tá achando que tá lucrando. Enfim, então eu que tô em contato com muitos donos de restaurante, eu posso te afirmar que a situação é grave, né? E eu queria te perguntar, Samuel, o que você falaria para esse cara que tá nessa situação hoje, que tá empatando ali, né, ou não conseguindo lucrar, ou no prejuízo, o que você falaria para esse cara, por onde ele começar, o que você falaria para um cara desse? Rafa, é bem legal essa pergunta. Você sabia que eu trabalhei numa consultoria também, nessa trajetória, chama Galeazzi. Eles são referência na parte de negócios, né? Voltado mais para RJ, né? Recuperação judicial. Fizeram alguns players bem representativos no Brasil. E eu participei de algumas rodadas de empresas que a gente foi ajudar ali, né? E tinha que abrir todas as gavetas para entender o porquê que estava acontecendo aquilo. A RJ é uma coisa que faz muito sentido, né? Nos Estados Unidos é muito mais utilizada. Aqui nós usamos pouco ela, mas é totalmente legalizada e faz parte também do negócio e é muito boa quando você consegue utilizar. Mas hoje o conselho que eu daria é uma coisa bem interessante. Qualquer negócio que você for abrir, né, ele precisa de um tempo de maturação para aquilo acontecer. Para mim, assim, Rafa, uma conta bem rápida para a gente fazer. 6 meses dando negativo. Com mais 6 meses empatando. Isso no melhor cenário que a gente pode fazer aqui, conta de padaria escrita no papel. Com esses outros 6 meses aqui empatando, você já cai no primeiro desafio, que é o seguinte, você está completando 1 ano de empresa e você já tem um acréscimo de uma folha de pagamento, certo? Então você já tem um gasto de 13º, que você já entra no próximo ano no vermelho. Quando você começa a entender esse ciclo, tá? Que você vai ter 1 ano empatando, para começar depois ter uma margem, e essa margem ela é crescente. Você vai começar deixando 2, 3 pontos e assim aumentando. Isso facilita muito o entendimento. Qual que é o maior problema dos restaurantes e das empresas que eu vejo? O cara não espera esse momento, entendeu? Então o que acontece? Ele vai lá, ele está nos 6 meses, ele tem um boom, ele está faturando 10 mil, de repente ele fatura 100. Ele cata os 90 e pega uma Audi, entendeu? Ele monta numa Q5. E aí o que acontece? Ele não entende que tem que ter o fluxo de caixa, né? Muitos administradores e donos de restaurantes às vezes não têm experiência do back, que é a experiência que a gente tem um pouco mais, que é realmente fazer o fluxo de caixa. Cara, eu conheço grandes players que não têm um fluxo de caixa, não sabe o que é uma DRE, não consegue acompanhar. Então, assim, muitos dos donos de restaurante e tal, eles têm dado esse passo errado, entendeu, Rafa? Então, ele gasta uma grana que ainda ele não tem, entendeu? E falando de conceito, tudo é passo para a evolução, né? Então, assim, que nem voltando para o Rubaiá. Rubaiá só é o Rubaiá por uma história, né? Foi uma história de anos para chegar onde chegou. Teve os momentos das vacas magras, de não ter grana, de ter problema de pagar fornecedor, né? De renegociar a dívida e tal. Mas, nesses momentos, não pode ter a retirada. Então, assim, vai muito de consciência de negócio, né? Então,
Eu acho que a gente estava até comentando ali fora, né, nos bastidores, o Brasil ele não é muito educado, né, na nossa base. Eu tenho uma filha de 8 anos, na parte financeira, né? Nos Estados Unidos você tem essa educação de berço, né? Então eu acho que às vezes falta mesmo para os gestores, para os donos, o entendimento do caixa mesmo. E aí muitas vezes acontece o seguinte: a pessoa começa a crescer, né? E quanto maior ela fica, às vezes pior fica o problema. Entendeu? E aí vai, quando chega lá na frente, fala, pô, e agora, como que faz? Aí para você retornar e conseguir arrumar e preencher as lacunas, elas acabam ficando mais difícil. Então, para mim, um dos problemas é esse mesmo. E entender também qual que é o seu produto, né? Entender o seu produto, entender as margens, né? Então, assim, fazer a conta mesmo, não só a conta da padaria o meu item é 10, eu coloco mais 10, eu vendo por 20. É entender imposto, né? Entender como que que nem eu trabalho em 3 estados. A ST, uma é em São Paulo, substituição tributária. Rio é outra. Então, assim, entender no custo mesmo como que você entende esse produto. Então, tem muito produto hoje no grupo que é o mesmo produto, é o azeite, mas eu tenho 3 preços, porque eu trabalho em 3 estados diferentes. Como entender esse custo? Então, assim, quando você olha item a item, produto a produto, que é o famoso olhar do dono todos os dias, e entende o conceito de administração, aí o negócio vai longe. Acho que é isso. Cara, legal. Bom entender essas coisas assim, cara. Pô, você, ó, conhecimento gratuito. Aproveita, indica esse canal aqui pro seu amigo para estar ouvindo esse conteúdo maravilhoso, né? Que só o JJ e Arco Foods conseguem proporcionar para você. Samuel, cara, muito obrigado. Sensacional. Parece que a gente não falou nada, mas tá mais de 1 hora falando já. Legal. E, cara, certamente você trouxe muito conhecimento aqui pra gente. Mas eu queria pegar mais um ponto ainda. Ainda falando desse cara que tá enrolado financeiramente, né? Eu acredito que muito que é falta dele entender, né, o conceito mais básico que ele tem que entender. Que empreender, né, você gerir uma empresa, é receita menos despesa, né? Então, esse é o basicão de tudo. A receita menos a despesa tem que dar positivo. E muitas das vezes ele não domina as despesas. A receita, o quanto que entra, ele até domina. Mas o quanto que sai, ele de fato às vezes não domina. Até porque tem coisas que são custos variáveis, outros fixos. Então, às vezes, o cara fica... Esse é um dos erros que eu vejo o pequeno empresário cometer. Ele só fica na cabeça dele os custos fixos. E ele não consegue memorizar e gravar os custos variáveis, né? E aí, às vezes, esses custos variáveis que arrebentam ali a margem do cara, né? E faz ele ter até quando contrata uma empresa ou quando ele mesmo puxa ali o custo dele, ele fica assim, caramba, eu tô gastando tudo isso. Não sabia. Enfim, como você acha que o cara pequeno ele pode adaptar para a realidade dele e conseguir controlar isso? Olha, você falou de uma coisa bem interessante, que é a gente lá no Rubaiá nós chamamos do invisível, né? O invisível, ele é muito perigoso, né? Então, assim, quanto que você gasta de papel, de impressão, né? De grampo, né? Isso, ele muitas vezes ele é expressivo, só que ele não é um número tão palpável. Só que ele deixa a caixa. Ele não vai gerar o CMV, porque o CMV é custo médio de mercadoria vendida, então você não vende o grampo, ele não vai subir no custo. Ele, num BI, alguma coisa assim, ele não vai aparecer, mas ele tem essa saída do caixa. O que nós hoje atuamos para conseguir controlar isso, nós temos uma visibilidade hoje, e é um conceito muito, muito legal que eu tenho falado nas palestras, tudo. Nós temos que entender item a item, né? Você não pode olhar as coisas no macro, você tem que olhar no micro, entendeu? Então, dentro da estrutura, que nem a estrutura de compras hoje, né, lá no nosso grupo, nós estamos segmentados. Então, eu tenho uma pessoa que cuida realmente dos itens de escritório. O que isso muda? Ela olha o pedido de quanto está pedindo.
Ou ele vai pedir um grampeador. Quantos você tem aí? Entendeu? Ah, eu tenho 2, mas você precisa de 3? Você está entendendo? E aí você consegue controlar isso. Um outro quadrante também que leva muita grana, e principalmente o do pequeno, é a questão de manutenção das casas. Que isso a gente entende hoje que também, que nem nossos restaurantes são restaurantes antigos, né? Então, o nosso restaurante da Faria Lima foi inaugurado em 1970. E então, o que acontece? As coisas, elas se perdem, né? Então, é normal. É interessante também entender preventivas, né? Entender como que funcionam os equipamentos. Até a compra desse equipamento, que seja uma compra muito bem feita. Então, hoje, tudo que nós vamos fazer dentro do grupo para novas aquisições. Então, vamos lá. Agora a gente tem uma sobremesa nossa, de pistache. É um exemplo bem, bem legal. E nós temos uma chefe que ela entrou para criar essa sobremesa. Um dos maquinários, ela entendeu que a gente tinha que colocar uma máquina para amassar o pistache. É maravilhoso. Próxima vez que você for lá, eu vou dar para você experimentar, para a Cris também. E aí o que acontece? Ele vai macetando ali a máquina o pistache natural e ele cria uma pasta de pistache, tá? Essa pasta nós fazemos sorvete, é maravilhoso. 100% natural, é absurdo. Só que quando foi comprar a máquina, eu tenho um budget, certo? Eu tenho um budget que está sendo desenhado agora, eu tenho até que mandar o meu, para o ano que vem. Ele foge do budget. Se ele vai fugir do budget do que você já orçou para o ano que vem, ele tem que se pagar, que é o famoso payback, né? Pay de pagar, back de voltar. Então, assim, eu vou colocar, que nem esse cálculo, para você ter uma ideia. Eu vou colocar uma máquina de pistache. Tá? Quanto que ela custa? R$4.000. Mas se eu for comprar o pistache na rua, quanto que ele custa? Esse tipo de pistache, R$400. Se eu fizer em casa, qual que é o custo? R$100. 300. Tá, R$300 vezes 10, em 1 ano e meio eu pago a máquina. É o payback. Quanto dura a máquina? Ela dura 10 anos. Beleza, ela se pagou e virou imobilizado. Então, Rafa, quando você começa a olhar item a item, produto a produto, equipamento a equipamento de uma forma inteligente, você não começa a ter essas travas no meio do caminho. Sim. Entendeu? Então, assim, é uma coisa bem, bem legal de entender. Muito interessante. Entendeu, pessoal? Olhar item a item, né? Produto a produto, equipamento a equipamento. É o que você tem que fazer com o seu extrato bancário lá. Você pega seu extrato bancário, vai detalhar item a item e vai entender aquele gasto, o porquê que você gasta, se aquilo te dá ROI, se não te dá, né? Enfim, às vezes você tá entrando na prestação comprando um super equipamento que você nem precisava, né? Enfim, então hoje olhar o teu financeiro ali é coisa muito séria, porque isso vai fazer certamente ou você prosperar ou você quebrar. Então, Samuel, muito bom esse papo aqui, cara. Mais uma vez, obrigado aí pela tua presença, trazer, né, um conhecimento muito bacana pra gente. Fiquei realmente impressionado com a história do Robaiá, com toda a logística por trás disso, né? Eu percebi que o Robaiá lá funcionando é quase que uma mini indústria, né? De alimentos funcionando. Acho muito interessante. Aliás, se eu fosse dono de restaurante, eu certamente visitaria o Robaiá. Certamente ele vai pegar muitas ideias, vai pegar muitos hacks, né? Como a gente diz, né? Então, parabéns aí pela empresa, parabéns pelo teu conhecimento e, cara, muito obrigado, irmão. Aquele abraço. Obrigadão mesmo, cara. Obrigado pelo convite aí. Foi um prazer. Valeu. Pessoal, quer continuar escutando e aprendendo aqui nesse podcast? Dá essa força, curte o canal, se inscreve. Aquele abraço.